Olá, bem-vindo ao Pod 100. Esse é o primeiro episódio do Pod 100, um podcast que vai falar sobre corpo, espírito, mente e como nós desenvolvemos cada uma dessas áreas. Este é o episódio número 1. E para hoje eu quero convidar, já convidei meu amigo Fernando Henrique. Nós vamos bater um papo sobre o desenvolvimento do emocional, do espiritual, do corpo. E obrigado, Fernando, por estar presente nesse episódio número 1. Nós já fizemos outras coisas juntos, né? Uhum. Uma vez a gente começou a gravar um podcast, você lembra? Lembro. Acho que tem até hoje lá Deve ter. no Spotify, né? É. Bom, depois vocês procurem isso aí. Lá o assunto é outro. Aqui nós vamos falar sobre desenvolvimento do emocional, do corpo e do espiritual também. O Fernando, caso alguém não conheça ainda, ele é ministro religioso e também trabalha no mercado imobiliário. Mas hoje o que a gente quer falar um pouco, Fernando, primeiramente sobre o seu processo de mudança no seu corpo, no seu emocional e também no seu espiritual. Lembrando que nesse podcast eu vou receber dois tipos de pessoas. Aqueles que estão passando por este momento de desenvolvimento e com profissionais também que podem auxiliar nestas áreas. Fernando, como é que foi o seu processo? Como é que você estava há algum tempo atrás? Antes desse processo começar. Legal. Então, eu sempre tive problema com a obesidade, desde pequeno, assim, desde criança. Já nasci bem fortinho já. Já propenso a... E na adolescência eu decidi fazer um regime. Uhum. Então veio a fase assim de vaidade, você fica mais preocupado e tal. Aí eu fiz uma dieta e eu emagreci. Emagreci bastante. Fiquei magro, tudo, né? Sempre pratiquei esporte, sempre gostei assim de futebol, basquete. Minha vida era muito assim ali no Sesc de Bauru, né? Uhum. Então, não foi difícil assim, fazer a dieta. E adolescente também o corpo responde muito rápido, né? Metabolismo rápido, mas fiz assim, de cabeça. Emagreci. Aí depois, com uns 19, 20 anos, eu comecei a engordar de novo. Aí, quando eu casei, com 24 anos, eu já casei acima do peso. Estava com 110 quilos. E aí, não lembro quanto tempo depois, assim, de casado, eu cheguei a 144 quilos. 144? Caramba. Aí eu fiz bariátrica. Aham. Fiz a cirurgia bariátrica. No primeiro ano da bariátrica, que foi o ano de perda mesmo, eu perdi 40 quilos. O máximo que eu cheguei, assim, foi 104. Com a bariátrica. Com a bariátrica. Aham. Quando eu cheguei no 104, eu comecei a engordar de novo. E aí eu fui engordando e cheguei a 127. E por que você acha que você conseguiu chegar até esse peso? Ok, a bariátrica ela ajudou a reduzir. Sim. Por que você ganhou peso depois? Qual foi o erro? Então, quando você vai fazer a bariátrica, tem toda uma equipe, eles orientam você, né, fazer acompanhamento psicológico, fazer acompanhamento nutricional e exercício físico. Eu não fiz nada disso. Não fez nada disso. Nada. Eu fiz a bariátrica, eu achava que ia ser milagrosa, eu ia poder, né, ter uma vida normal, como eu tinha antes, mas emagrecendo. Né? Como muita gente quer fazer, conseguir o resultado sem esforço. Exato. Aham. E aí eu cheguei aos 127, 125, fiquei nessa faixa aí. E aí fiquei por uns 12 anos. Mantendo essa faixa de peso. Mantendo essa Ou faixa seja, de peso. Obesidade de alto risco, depois de uma bariátrica. Então eu tinha todas as sequelas de uma bariátrica, porque... né, Deixam algumas, né? Deixam algumas, né? Então, assim... Só que sem os benefícios de estar magro, né? E aí um dia, sentado assim em casa, no sofá, eu falei... Me deu um start, assim, de querer emagrecer. E não foi por questões de saúde que eu quis emagrecer. Recentemente. E agora você tá entrando nesse processo recente. Isso, está indo para 3 anos. O que foi esse start? Você lembra? Foi assim, uma questão... Não foi nada assim pensando em saúde. Foi pensando na questão estética. Estética. Estética.
desejo de se ver bem fisicamente, né? De ter de ter prazer, assim, de pôr uma roupa, né? De comprar uma roupa melhor, porque até, assim, para a pessoa acima do peso é mais difícil. Ainda que hoje tem Mas foi pensando nisso. E aí, no mesmo dia, eu me inscrevi numa academia e marquei uma consulta com um nutricionista. No mesmo dia. E aí começou o processo. Em setembro, agora, dia 8 de setembro, vai fazer 3 anos. 3 anos. Aí eu perdi 34 quilos. Agora da forma correta. Da forma correta. Com nutricionista, com Academia. Você vai em média quantas vezes na academia na semana? 6 vezes. 6 vezes, segunda a sábado? Segunda a Desde sábado. o começo? Desde o começo. E o que foi mais difícil nessa fase toda? Aponte uma dificuldade assim que você encontrou. Então, é interessante, assim, porque eu sempre tive dificuldade com academia, eu nunca gostei de musculação, assim. Eu me inscrevia, ia um mês, parava, né? Eu sempre fiz várias vezes isso aí, ao longo da vida, assim, né? Musculação para mim sempre foi difícil. Só que dessa vez, assim, eu não senti que foi um peso. Foi prazeroso. E o que será que fez essa mudança acontecer? Uma coisa que me ajudou muito foi ver, assim, relatos de pessoas que conseguiram. Então, assim, o Instagram hoje, né, ele possibilita muito isso. Então, eu comecei a ver histórias de outras pessoas. E eu falava, pô, se esse cara conseguiu, eu também vou conseguir. O processo dele demorou tanto tempo. Então, eu já tinha uma ideia, assim, de que não seria rápido, mas que aconteceria. Então, assim, o fato de saber que daria certo depois de 1 ano, por exemplo, e aí, assim, o resultado, você começa a ver resultado, no segundo mês você já começa a ver um bom resultado, assim. Quem tem mais peso, né, começa a ver o desinchaço, sim. E isso começa a animar, né? E aí as pessoas começam a falar, você está emagrecendo. Então, tudo isso aí foi animando. E eu fui pegando gosto pela musculação, prazer mesmo, de sentir, assim, né, muito prazer ao fazer a musculação. Então, assim, foi um negócio... E a reeducação alimentar? Então, outra coisa que me ajudou bastante, porque assim, eu tinha uma ideia de nutricionista, né? Eu tinha ido em nutricionista depois que eu fiz bariátrica, antes de fazer a bariátrica. Era assim, a imagem que eu tinha da nutrição era o seguinte: sofrimento. Você vai passar por muito sofrimento, vai ser um negócio assim, chato, difícil. Quando eu fui no nutricionista, logo no começo ali, no primeiro dia, né, que eu comecei na academia, ele me passou uma dieta, eu até dei risada. Eu falei assim, cara, não é possível. É muita coisa isso aqui. Aí eu brinquei, né? Eu falei assim, eu vou emagrecer comendo isso aqui? Aí o profissional falou assim, confia. Confia em mim. Era tanta comida no começo que eu não conseguia bater as calorias que ele me passou. Você não conseguia comer o tanto que ele me passou. O tanto quanto ele passava. Não. É importante porque assim, muita gente acha que fazer dieta em academia, dieta por nutricionista, vamos tirar tudo de mim, eu vou ficar sem comer mais nada, vão me fazer comer uma fatia de queijo. E não é isso, né? Uma ervilha e 2 folhas de alface. E não é isso, né? As pessoas não pensam, é, não é não isso, é, né? Não é. É um equilíbrio mesmo, né? Muita gente até erra, inclusive, fazendo dieta, cortando tudo. Exato. Por conta própria. Eu quero emagrecer, eu corto tudo, né? Vou comer só um negocinho ali. Então, para você ver, na minha dieta sempre teve pão, eu gosto de pão. Então, assim, nunca cortaram o meu pão. Doce. A minha dieta sempre teve doce de leite, chocolate. Então, assim, eu como doce todo dia. Eu falo assim, às vezes eu conto para as pessoas, elas acham engraçado. Não é possível. Não, é possível. Eu como doce de leite com pão. Eu como chocolate todo dia depois do almoço, mas tem a quantia certa. Isso foi prescrito pelo profissional. Exato. Acompanhando o seu caso, fazendo as medidas necessárias, Sim. entendendo seus objetivos. Né? No dia também, aí ele falou assim, tem que comprar uma balança. E minha esposa, ela já tinha
fazia acho que uma semana ou 15 dias, ela tinha comprado uma balança. Eu falei, pô, já tem a balança. Aham. A balança também, ela ajuda muito, a balança para pesar a comida. Então, assim, ela mexe com o psicológico. Então, foi bacana também, todo esse processo. Até hoje, às vezes eu viajo, eu vou para casa dos meus sogros, meu sogro e minha sogra em Curitiba, eu levo minha balança. A sua mesmo. A minha. Já confia nela, né? Ela já tá meio viciada. Aí, não. E qual é a parte, assim, difícil que você achou? E se teve algum momento que você pensou assim, não vai dar, cara, eu vou parar, eu acho que eu não vou, teve. não é pra mim. Não teve essa Não fase? teve. É isso que eu tava falando. Foi prazeroso. Foi prazeroso. Tanto a academia quanto a comida. Porque, assim, no começo eu até desconfiei pelo tanto de... Só que, assim, é só no começo. Depois você começa a perder peso, você passa a ter mais fome, você começa a ganhar massa muscular, teu corpo começa a exigir mais caloria. Então, assim, aí o que acontece? Logo você já vai de novo no nutricionista. É tipo um acompanhamento mesmo. Então ele vai mudando também o seu cardápio. Ele vai aumentando a sua comida. Ele não vai diminuindo. Então, assim, o que eu já achava que era muito, ele foi aumentando. Então, hoje, a minha dieta gira em torno de 3.000 calorias. Eu como muito mais do que eu comia antes da minha fase de obesidade, entendeu? E o que mudou, assim, na sua vida, depois dessa mudança agora? Você falou que teve um processo lá atrás, depois da bariátrica, que você perdeu peso, mas agora perderam da forma correta, vamos dizer assim, com academia, com dieta e tal. O que mudou na sua vida, a sua percepção, assim, de vida, de hábitos, de tudo, assim? Primeiro, assim, o principal, a vida se tornou mais bela, mais preciosa, mais interessante de se viver. Olha só. Você começa a curtir a vida melhor. Por que será? Então, eu acho que são vários fatores. A autoestima melhora. Então, você poder comprar uma roupa legal, se sentir legal, né, vestindo uma roupa. A disposição, o emocional também vai mexer muito com o seu emocional. Então, assim, o sono, você melhora o sono, você... Né, os exames, por exemplo, eu faço exame com frequência, então você percebe, assim, pô, baixou triglicérides, colesterol, né? Todas essas coisas, eu acho que é um conjunto, assim, que vai mexendo. A própria academia, o exercício, ele mexe com os hormônios lá, libera, sei lá, endorfina, dopamina, não sei o quê. Então, assim, são coisas que te dão prazer. Então, assim, o dia que eu não treino, eu fico mal, eu fico triste. É tipo um remédio mesmo. Eu preciso todo dia treinar para eu me sentir melhor, entendeu? Emocionalmente. Então, vai melhorando o emocional. Você começa a ter prazer na vida. Mais prazer, né? Então, assim, disposição, né? As relações, as amizades, as conversas, os planos para a vida, você começa a projetar mais. Você fala, pô, é bom viver, né? E viver bem, com saúde. É interessante, né? Porque você quando está mais acima do peso, parece que outras coisas vão se perdendo junto, né? Parece que até o prazer na vida, às vezes, vai ficando para trás. Você vai ficando menos vaidoso, com menos vontade de se vestir bem. Sim. Você acaba cuidando de outras coisas menos também, né? Sim. Então, com o emagrecimento, muita gente relata isso, que começa a ganhar um sabor melhor de viver, assim. Começa a querer se vestir melhor, começa a comprar perfumes que não comprava antes. Sim. Ir em lugares que não ia antes. Sim. Eu percebi, assim, contando um pouquinho rapidamente da minha história, né? Eu também estou num processo de perder peso, de melhorar, né? Questões estéticas, físicas, de saúde. Que é um conjunto de coisas que você vai deixando de lado, assim, né? A sua vaidade quase como um todo, o seu amor pela vida vai ficando para trás. Né? E quando você começa a perder peso, você começa a sentir bem com você mesmo, começa a sentir bem, você fica emocionalmente melhor, mais confiante, com mais vontade de comprar roupas, de perfumes, de sair, de fazer um monte de outras coisas, né? E eu percebi isso em mim, percebi isso em você, né? A gente é amigo há bastante tempo já, então eu acompanhei esse processo, né? Sim. E inclusive,
depois eu falo o porquê, mas para você, qual é o poder do ambiente nessa transformação? Ele é fundamental, né, o ambiente. Porque assim, tem até o ditado, né? Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, né? Então, assim, o ambiente de academia também era um pouco assim, eu tinha um certo preconceito com o ambiente de academia. Eu achava assim, um pessoal vaidoso demais, idólatra do corpo e tal. É claro, deve ter, né, nesse meio. Mas, é um pessoal assim... eu falo assim que é um ambiente também... Eu sou muito comunicativo, eu fiz muita amizade na academia. Então, assim, eu chego... É difícil, qualquer horário que eu vou treinar, eu encontro alguém que eu conheço. Né? Porque eu não treino sempre no mesmo horário, né? Por conta da minha dinâmica de vida e tal. Mas, assim, eu fiz muita amizade. E isso é bom. Né? Para quem gosta e se dá bem com isso, e é mais da área do relacionamento mesmo. Então, assim, isso também me ajuda. Então, assim, você troca informação, você vai vendo também o processo do outro, né? Você também motiva outras pessoas. Então, é uma troca. Existe um lance de comunhão, tudo ali, né? Dentro da academia. E, então, assim, e aí você procura também andar com pessoas que estão interessadas numa vida saudável, que estão preocupadas com a vida, com a saúde, com o bem-estar emocional, né? Porque pessoas que não estão preocupadas com isso, elas acabam também... Não tem nem assunto. Eu percebo assim, que, por exemplo, comigo, né? Nós já, né, nos conhecemos e andamos juntos há bastante tempo. E o nosso meio, o meio que a gente vive, né, de certa maneira, a maioria das pessoas, não todas, mas a maioria não está muito preocupada com isso. Com o peso, com a vida de forma geral, assim, parece, né? A vida prática, assim, no dia a dia e tal. E aí, e tá tudo bem. Se você vive inserido nesse meio, você não percebe a diferença, né, das coisas. Assim. Sim. Você está sempre inserido no meio em que todo mundo está caminhando como você. É aquela história dos 2 peixinhos, né? 2 peixinhos nadando, né? Aí vem um terceiro peixe no lado contrário, mais velho, e ele pergunta, né? Como está a água? E eles perguntam, o que é água? Sim. Está tão inserido, né? No ambiente que não percebe. percebe. Que não percebe. Exato. Então, e a gente vivia assim. E aí, quando você começou a emagrecer, você entrou, acho que 1 ano e pouquinho antes de mim, né? E aí... A gente até tinha sarro no começo, né? Vai fazer o quê na academia? Vai pagar e não vai voltar mais, não sei. Né? Essas brincadeiras aí. E aí você começou a perder peso. Né? Perdi um pouco aqui, um pouco ali, eu acompanhando. E aí eu lembro que você começou a mandar foto para mim quase que diariamente da balança ali, né? 500 gramas a menos, 1 quilo a menos. E eu falava, miserável, rapaz. Tá perdendo peso mesmo, né? E aí, quase que diariamente. Isso aí foi mexendo um pouco comigo. Sim. E aí eu tinha vez de eu ir com você comprar roupa. Preciso comprar roupa. Minha roupa não tá caindo. Tá caindo, não tá servindo. Aí eu ia junto com você, às vezes, comprar uma roupa. E eu, puxa, a vida tá comprando roupa, né? E aí, isso foi mexendo comigo. E aí você começou a mandar pra mim os vídeos no Instagram. Esses vídeos da galera aí que fica... Que passou por um processo de transformação. Antes e depois. Ou pessoa assim, sei lá, um senhor com 70 anos, com um corpo bacana. Você fala... Sim. Aí esse ambiente começou a mexer comigo. Porque a gente não estava inserido nisso. Sim. A gente não via sobre isso. Aí eu vi alguém próximo de mim, passando por um processo bacana. Aí começa a mandar vídeos. Aí você fala, puxa, eu também posso. Eu também quero. Né? E aí eu tive outros gatilhos que despertaram em mim também. Num outro momento eu falo. Mas, então esse ambiente de ter alguém ao lado que também compartilha desse desejo de mudar. Né, de melhorar. Isso motiva. Motiva muito. Assim. Daí a gente começa a conversar sobre proteína, sobre... Inclusive, daí você me indicou uma nutricionista que eu fui. Sim. Também nela. Né? Me ajudou. Eu tô no processo ainda. A gente dá umas desviadas de vez em quando, né? Mas o processo continua. O que você acha que mudou no seu emocional, por exemplo? No emocional? No emocional. Você acha que você era mais triste antes? Ficava mais... de alguma forma deprimido? Hoje você é mais disposto? Como que você acha que isso se deu? Então, a questão emocional, uma coisa assim que eu percebo hoje, né? No período de obesidade, eu não percebia o lance do ambiente que você falou, né?
A gente está tão inserido, eu não percebi o quanto eu era desanimado. O quanto eu era, tipo assim, eu não diria, quase deprimido a palavra, mas não chega tanto assim, mas né, eu me achava feliz do jeito que eu estava, até descobrir essa outra vida. Então assim, se aquilo ali já era bom, tipo assim, eu achava que era, tava tranquilo, porque assim, talvez alguém vai ouvir a gente, vai falar assim, mas eu não me sinto assim. Eu também não me sentia. Também não, Só que quando você perde 34 quilos fazendo exercício físico, fazendo exercício de força, você vai ver assim, pô, se já estava bom, agora é muito melhor. Então é isso, porque talvez alguém tá ouvindo e fala, não, eu sou super bem, sou super tranquilo. Eu também me achava assim. Né? A minha questão maior que me levou ao processo de emagrecimento era a questão estética. Eu não estava feliz com o corpo do jeito que ele estava. Entendeu? Não era nem pela questão emocional, só que eu ganhei também com a questão emocional. Sim. Ganhei ânimo, ganhei, né, prazer. Parece que os olhos assim, eles se abrem, né? De um jeito diferente. Você começa a ver a vida de uma outra forma. Então, assim, e querer envelhecer bem, né? Esse é um ponto importante também, né? Eu lembro que a gente conversava sobre isso, né? E ao mesmo tempo que a gente via pessoas, nas redes sociais principalmente, chegando com seus 70, 80 anos bem, a gente via de perto pessoas que estavam com menos idade, mas já assim, levando uma vida sem qualidade. Sim. Até você perdeu alguém próximo de você, né? Que você ainda falou assim, olha, ver o final da vida dela me motivou a querer não chegar, né, na velhice, numa idade como ela avançada, chegou. sem qualidade de vida, né? Foi minha avó. A minha avó, ela ficou na nossa casa antes dela morrer, né? Então ela ficou uns 2 anos com a gente morando em minha casa. E ela morreu acho que com 82, 83 anos. E minha avó, assim, ela era uma pessoa sedentária, ela não se preocupava, né, com alimentação, com nada, assim, né, com exercício físico. Então, assim, eu vi como que é o fim de uma pessoa que não cuidou do corpo, que não cuidou da saúde. Então, eu falei, eu não quero isso, né, eu não quero... quero poder envelhecer bem, né. Porque às vezes a gente pensa assim nessa fala, né? Mas eu estou bem com a minha estética. Por exemplo, a pessoa está acima do peso. Sim. Ela acha, como você falou, ela acha que ela está bem, ela está vivendo uma realidade. Sim. Ela não sabe como é viver, de repente, aquela outra realidade de estar bem fisicamente. Exato. E ela pode achar, eu estou bem com o meu humor, eu estou bem... Com a minha aparência. Com a minha aparência. Exato. Só que às vezes ela não está pensando como ela vai... Se ela permanecer nesse ritmo, quando ela chegar na idade avançada, mais de 60, por exemplo, como ela estará? Exato. Como ela vai estar lá? A gente sabe que o organismo, né, que o nosso corpo, ele precisa principalmente de massa muscular. Sim. Há pessoas que dizem assim, eu caminho, já não está bom? É claro que caminhar é melhor do que não fazer nada. Exato. Só que o corpo ele começa a perder massa muscular com o tempo. As pessoas vão definhando, vão até encolhendo, ficando curvadas, né? Sim. Porque elas vão perdendo massa muscular com o tempo. Então, é importante ter massa muscular para que você chegue na velhice sustentando o seu corpo, né, melhor. Exato. Então, esse é um outro aspecto que deve ser observado, né? Não é só a estética, né, o emocional, que é absurdamente importante, mas assim, como você caminha para a sua velhice de repente. Sim. Né? Para os seus dias que são mais difíceis. Sim. Né? E pensar nisso faz toda a diferença, né? Sim. Uma outra coisa que eu acho que também foi um ponto de virada, que é a crise da meia-idade. Então, eu tô com 45 anos. Eu comecei o processo com 42. Então, assim, bateu uma tristeza, assim, quando eu fiz 40 anos. Né? Mas, assim, eu só tomei iniciativa mesmo com 42. Mas com 40, eu lembro, assim, que deu uma tristeza. Porque eu falei, já foi metade, pelo menos. Né? Se a estimativa de vida aí do brasileiro é uns 80 hoje, falei, bom, eu já vivi metade, só que eu vivi a melhor metade. A melhor metade, a metade de maior vigor. De vigor físico, né? A outra metade agora é só ladeira abaixo. Então, tipo assim, e eu senti que passou muito rápido. A sensação emocional, psicológica, assim, foi que
voou esses 40 anos. E passa, né? Falei, cara, então eu preciso tomar um rumo na minha vida, né? Então isso aí também mexeu muito. Se você pudesse apontar, por exemplo, o maior benefício que você teve. O maior? Eu acredito que foi assim, que eu ganhei com tudo isso, foi o emocional. Né? O emocional melhorou. E assim, estando bem emocionalmente, você passa a sonhar mais também. Você passa a ter novas perspectivas de vida, né? Então, assim, partindo de um emocional melhorou minhas relações, melhorou a minha relação comigo mesmo, com as outras pessoas, e passei a projetar melhor também a minha vida. A pensar mais sobre o futuro. Legal. E você, né, assim como eu, é um ministro religioso. Né? Teólogo, estudioso da Bíblia, né, lidera uma congregação, né, uma igreja. Sim. Se você fosse pensar agora em questões espirituais, como você relacionaria esse processo de melhorar a estética, o corpo físico, de cuidar da saúde, com relações espirituais? Porque tem gente que vai dizer assim, olha, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Como que você lida com essa questão de fazer essa relação da vida espiritual com o emocional e a saúde física? Então, uma coisa que eu percebi assim, em relação à vida espiritual, né, como líder religioso, assim, quando eu estava obeso, a gente cria justificativas, né, inconscientes. Justificativas inconscientes. Né? Porque assim, você viver uma vida de obesidade, sabendo que a Bíblia, o livro que a gente usa, né, como orientação, como regra de fé para a gente, diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então é contraditório você não cuidar do corpo sabendo que o corpo é um presente que Deus deu e que nós somos mordomos. Mas quais são as justificativas inconscientes que a gente usa, né? A vida nesse mundo aqui é passageira. O que importa é a vida pós-morte, né? Tudo isso aqui é vaidade. Sim. O importante é a vida espiritual, mais do que a vida física. Você cria um dualismo que não tem nada a ver com o cristianismo. Depois, né, eu fui entendendo melhor também essa questão. É mais Platão do que Jesus. Então, assim, mudou a minha vida espiritual no sentido de eu entender que a vida terrena ela é tão preciosa quanto a vida celeste. Ela não é menor. Né? O corpo não é inferior ao espírito. Sim. Então, as coisas da vida, elas são tão importantes quanto as práticas religiosas. Sim. Então, por exemplo, treinar na academia. Para mim, eu entendi que isso não é menor do que uma reunião religiosa, por exemplo. Ela não é inferior. Sim. Então, eu acredito que isso mudou. A maneira de enxergar o mundo que Deus criou e o mundo que Ele mesmo disse que é muito bom e que a gente parece que coloca no andar inferior, assim. Sim. Né? Isso no meio evangélico cristão, que é o nosso ambiente, assim. Porque nós vemos assim, no nosso meio é comum você ver, a grande parte dos líderes não tem preocupação com questões de saúde mesmo, né? Sim. A gente convive com muitos, né? Alguns sim, mas a boa parte não. Sim. Né?
talvez por causa desse dualismo mesmo, né? Aqui a gente não precisa cuidar muito, porque nós esperamos sempre a vida futura, a vida que virá, e essa acaba ficando de lado, né? É um erro isso aí, é um erro, né? Nós não cuidamos do corpo, que foi um presente, do templo, e até mesmo prejudicamos a missão. Imagine que para você anunciar o reino, né? Pregar o evangelho, você precisa de disposição e saúde. Você precisa ter o seu corpo que responda, né? Sim. Ao chamado. Sim. Né? E às vezes nós podemos adiantar as coisas. Né? Sim. Adiantar, eu digo assim, até adiantar de alguma maneira enfermidades que vão nos incapacitar de caminhar, de fazer a obra, né? Como nós temos que fazer, né? Alguns vão usar argumentos como quando a carta de Paulo a Timóteo, né? O exercício físico é de pouco proveito para a piedade, né? Mas isso é uma visão errada do texto, né? Com certeza. Uma visão errada do texto. Né? Com certeza. Você vê a todo momento a Bíblia falando sobre o cuidado, né? Sim. Cuidado, inclusive o grande mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como? A ti mesmo. Sim. E se a gente não demonstra amor para conosco, sim, como que eu vou amar o próximo se eu não amo a mim? Sim. Né? Há alimentos, por exemplo, que são uma forma de nós nos matarmos lentamente. Exato. Há práticas de vida que nos conduzem a uma morte lenta, assim. Sim. Né? E às vezes o cristão ele está vivendo essa vida, esse processo, e está tudo bem. Ele está preocupado com outros pecados, né? Ele não enxerga essa morte lenta que ele está proporcionando a ele mesmo com as práticas de vida, com os hábitos de vida. Né? Outra coisa que eu percebi, Júnior, que o quanto que um mau cuidado, né, não cuidar da saúde, não cuidar do corpo e da estética, que é outra palavra também, depois a gente até trabalha um pouco, o quanto isso desqualifica também a gente, inclusive a mensagem. Porque assim, a gente vive num mundo que é muito visual hoje. Sim. Né? A questão visual ela é muito importante. Então, faz parte da nossa cultura. Então, assim, uma pessoa mal arrumada, ela passa o quê? Que informação? Que mensagem ela está passando? Uma pessoa que está com a roupa suja, o cabelo, né, mal cuidado, a barba mal cuidada. Então, assim, o corpo, qual é a mensagem? Então, eu estou falando de uma mensagem, né, quando eu prego, quando eu anuncio o evangelho, eu estou falando que eu estou trazendo uma boa notícia para as pessoas, mas todo o meu corpo está mostrando uma outra realidade. Isso é importante. Então, tipo assim, então crer em Jesus é ficar igual esse cara? Largado, relaxado? Que vida boa é essa? Sim. Né? Então, assim, por quê? Por causa do dualismo. Sim. Porque o que se ensina hoje é o seguinte, não, o crer em Jesus vai te livrar do inferno. E vai te levar para o céu. E acaba aí. E não é isso. Somente isso. Né? Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida. Sim. E vida com abundância. Até uma galera também distorce esse texto, mas assim, cara, não é isso. E ainda, nós lidamos muito com isso, né, com aconselhamento, né, com gabinete. Sim. Muitos casamentos vão indo mal. E parte desse indo mal é por conta de um ou os dois cônjuges não estarem preocupados, por exemplo, com a sua estética, Sim. com a sua aparência. Né? Se entregaram, né, em vida, muito até brinca, né? Me enganou no casamento, né? Depois a pessoa não cuidou mais. E aí, consequentemente, o cônjuge que está reclamando, por exemplo, ele pode ser que ele perca o desejo no outro. Sim. Porque ele já não vê no outro beleza. Né? Há a beleza natural do tempo, e essa não tem o que ser feito, né? Sim. Mas há uma estética, até a gente pode falar dessa palavra, há uma beleza que ela pode ser trabalhada, que ela pode ser cuidada, né? Fora a questão da saúde mesmo, né? A questão de saúde é importantíssima, né? Mas também o quanto eu quero estar bem para o meu cônjuge, o quanto eu quero ser desejável para o meu cônjuge. Sim.
né? Isso a gente leva para o casamento. A gente pode pensar em todas as áreas, da emocional, como que o casamento está, espiritual. Sim. Quantos casamentos começam a ficar ruins por conta de, às vezes, um dos cônjuges não se atentar a permanecer ou se tornar desejável para o outro. Sim. Né? A tradição cristã, ela ensina que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Uhum. E assim, o que a gente percebe em Deus? Que ele é um ser estético. Sim. Né? Uma outra coisa que... A criação é bela, né? Então, a tradição cristã vai dizer que Deus criou esse mundo. Uhum. Que esse mundo é obra de Deus. Então, assim, você pega uma joaninha. Uhum. Meu, é a coisa mais linda. Né? Por que Deus se preocupou em fazer tão diverso esse mundo, essa diversidade? Uhum. Né? Você pega o beija-flor, por exemplo. Uhum. Ele poderia ter feito tudo cinza. Sim. Mas o nosso Deus é um ser estético. Ele gosta, ele ama a beleza. Uhum. Ele tem prazer na beleza. Sim. Então, parece que também, eu não sei se é só impressão minha, Júnior, mas que no meio cristão, o se preocupar com a estética foi traduzido como vaidade, Uhum. né, beirando até uma idolatria. Sim. Né? E na verdade não é. Na verdade, o desprezo à estética, para mim, que é pecado. Sim. Né? O relaxo, uma Aham. pessoa relaxada que não se preocupa em se vestir bem, em se arrumar, em cuidar de si mesmo. Na pandemia foi falado muito sobre isso. As Aham. pessoas ficaram em casa trabalhando. Qual que era a orientação? Toma banho, se arrume como se você fosse sair, Sim. para você não ficar depressivo. Você tocou nos animais aí, né? Uhum. Eu quando eu vejo um tucano, por exemplo, de perto, Eu já peguei um na mão. nossa, é assim, É a coisa mais é linda. espetacular. Aquele bico dele, aqueles desenhos, né, as cores. Não, é... Aquilo é espetacular. Então, realmente, você percebe na criação uma beleza. Poderia ser tudo cinza. Tudo cinza. Ou ainda monocromático, assim, os animais. Esse é cinza, esse aqui é amarelo, só esse aqui é azul. Não, há Um tipo só de há animal. uma diversidade, né? Há uma diversidade, né? O pessoal até brinca, né? Tem até humor, né? Porque você vê o ornitorrinco, Deus estava de bom humor ali quando criou o ornitorrinco ali. Falou, vamos misturar os negócios aqui. Sim. Mas assim, você vê o mar, você vê uma praia bonita, você vê algumas flores. É óbvio que quem criou aquilo Se preocupou em combinar cores, se preocupou com a aparência daquilo. Então, Sim. por que nós não podemos entregar para ele o melhor que a gente pode? É claro, cada um vai ter uma capacidade, uma limitação. Sim. Mas será que nós estamos entregando o melhor que nós podemos? Como mordomos, né? Como mordomos desse corpo? Porque a Bíblia fala também não só de... ele não fala sobre voltar espíritos à vida, por exemplo, no grande dia. Fala sobre ressurreição do corpo. Exato. Ressurreição do corpo. Sim. Agora, nós não sabemos como isso vai ser, mas imagine só se o corpo ressurreto vai ser o último corpo seu habitado. Né? O seu corpo como foi para a sepultura. Imagine esse corpo ressuscitando para a eternidade. Então. Como vai ser? Não sei. Fernando, caminhando para o final aqui. Se você pudesse deixar um conselho, uma dica para pessoas que estão tentando dar início a esse processo que você começou, que você está seguindo nele, né? O que você diria para essas pessoas? Primeiro, assim, não tem como separar vida espiritual, emocional e física. Uhum. Porque, assim, nós somos seres, né? O ser humano é isso. Uhum. É essa unidade. Não se separa. Então, assim, não tem como você ter uma vida espiritual boa, saudável, se você não cuida bem do seu corpo. Uhum. Né? Hoje eu concordo com isso também. Não tem como. E, assim, cai até no descrédito. Sim. Vai cair no descrédito. Você pode achar que não. Nossa, as pessoas me veem como... Não vê. Uhum. Não vê. Então, não tem como separar. E você estando bem emocionalmente, você ora melhor. Uhum. Você lê melhor. Né? E você estando bem emocionalmente por conta de se sentir bem fisicamente, com a sua aparência também, melhora o seu emocional.
as suas relações, abre portas. Sim. Você vai ter, né? Então, assim, qual que é o meu conselho? Cuide dessas 3 áreas. Aham. Né? Cuide da vida emocional, da vida física e da vida espiritual, mas sem deixar nenhuma de lado. Uhum. E assim, não tenha pressa. Sim. No meu processo de perda de peso, era 3 quilos por mês. Você colocou Isso foi o que aconteceu ou foi uma meta? Aconteceu, não tá. foi meta minha, né? Ok. Eu não me preocupei em quantos quilos eu ia perder. Eu só cumpri, eu me submeti ao profissional lá da nutrição e aos exercícios ali na academia, com acompanhamento também dos profissionais que tem ali. Então, assim, eu não me preocupei com quanto eu ia perder. Só que a perda foi essa média aí. Depois eu fui vendo, assim, era uma média de 3 quilos. Para muitos é lenta. Mas é uma média boa para você não ficar irritado, porque daí não mexe tanto com a questão da alimentação. Sim. Você vai comer bem, né? Não vai ficar com muita fome, mas é mais lento, mas é mais saudável. Sim. Então, assim, não tenha pressa, né? Perseverança no processo. Sim. Né? Então, e é importante o acompanhamento nutricional. Né? A gente até indica aí, tem a Luana Rodrigues, você pode procurar ela no Instagram ali, assim, para nós tem sido uma excelente profissional, ajudou bastante, ainda ajuda. Esses dias eu passei nela de novo, porque a gente tem que estar sempre, né? Manutenção, essa é a palavra. Então, assim, tem que procurar profissionais. Então, é importante um acompanhamento médico para você fazer exames, um endócrino, por exemplo, né? Um endocrinologista, nutricionista. Então, assim, e a academia, fazer o que você gosta, né? Eu gostei da musculação. Tem pessoas que gostam de artes marciais. Crossfit. Eu acho fantástico. Mas o importante é fazer. Sim, sim. Bom, se esse conteúdo para você está sendo bom, útil, se faz sentido, se inscreva nesse canal, curta, compartilhe isso aqui. Vou fazer a última pergunta para o Fernando aqui. Há alguma pergunta que eu não te fiz, mas que você gostaria de falar sobre algo? Alguma pergunta? Algo que eu não te perguntei, mas você gostaria de falar sobre? Qual foi, assim, a reação das pessoas na comunidade de fé? Legal. Que eu participo. Né? Não só na comunidade de fé que eu lidero, mas na comunidade geral de fé, né? Eu percebi assim, é interessante, Júnior, algumas pessoas se inspiraram no que aconteceu comigo, né? Sim. Algumas eu percebi assim que, eu não sei se é a palavra certa, se afastaram, criaram uma certa... Porque assim, o meu processo, ele motivou algumas pessoas, eu percebi isso, e algumas incomodou. Foi a sensação que eu tive, tá? Pode ser que até não foi isso, não é a realidade, mas a percepção que eu tive que... Bom, pessoas que eu percebi que motivou, que me procuraram. Sim, perguntaram. Quem que é a tua nutricionista? Pô, eu mandei pra Luana lá umas 8, 9 pessoas. Ela até falou assim, você é o meu melhor... divulgador. De marketing. O que você fez para emagrecer? Qual que foi o processo? Tomou algum remédio? Não tomei nenhuma medicação. Foi só nutrição e academia. Então, assim, na comunidade de fé, eu percebi que algumas pessoas se inspiraram, outras ficaram incomodadas. E eu acredito que isso acontece mesmo. Sim. Algumas pessoas, no seu processo, vão se incomodar. Porque, assim, porque mexe com elas. Provoca. Sim. A tua vida... Denuncia. Essa é a palavra. É aquela coisa, né? Quando você não sabe se você é alto e baixo até que você se compare com alguém. Eu sou alto ou baixo? Depende com quem eu me comparo. Eu sou rico ou pobre? Depende com quem eu me comparo. Exato. Né? E se você você tem pessoas ao seu redor onde ninguém está buscando uma vida melhor, tá tudo bem. Mas quando alguém começa a buscar essa vida e aparentemente conseguir, denuncia o outro que não está fazendo isso. Sim.
Então, o seu processo, sempre o seu processo, denuncia o outro. Né? Outra coisa, Júnior, assim, que eu apliquei para mim, tá? Eu acho que isso ajuda por conta da idade, da maturidade. Não provoque as pessoas. Sim. Então, assim, eu fui e ainda vou em muitas festas, e assim, eu vejo pessoas comendo coisas na minha frente que eu não comeria. Só que eu não falo nada. Não se tornou chato, né? Não seja chato. Eu saio com alguns amigos, tal, às vezes, aí o cara vai lá, pede uma coca. Eu peço uma água com gás para mim. Sim. Só que eu não falo nada da coca do cara. Eu não falo nada do tamanho da barriga dele. Né? Tem gente que fica né, perturbando o outro. Não sei o quê. Não, sabe? E às vezes também, quando eu vou em alguma festa, eu saio um pouquinho também da dieta. Para não ficar também uma pessoa totalmente antissocial. Sim. Porque às vezes você vai num lugar que não tem o que você come ali. Que se encaixa dentro da tua dieta. Então, assim, eu vou numa festa de aniversário. O que tem lá? É salgadinho. Então, eu faço uma redução de danos. Eu tento ir pelo menos pior. Né? Então, eu como um salgadinho assado, ao invés de comer um frito. Sim. Tá tudo bem, né? Como um pedacinho de bolo, para não ficar... Né, e no outro dia, você recupera. Então, eu acredito que é isso. A minha mudança, bem, né? A minha mudança, eu senti que motivou e ainda tem motivado muitas pessoas, né, na minha comunidade de fé. Algumas eu senti que ficaram incomodadas, assim. Sim. Né? Porque denuncia o estilo de vida que a pessoa está vivendo. Legal. Fernando, obrigado pelo papo. Em Legal. breve nós voltamos aí. E se inscreva, participe, curta, compartilhe, né, comente aí. E até o próximo episódio.